Falamos sempre sobre representatividade, falamos também sobre protagonismo na região metropolitana. Hoje uma figura bem importante que traz justamente este contexto aqui conosco no Jornal Metropolitano, o deputado federal Luizão Goulart, pelo partido do PRB, também ex-prefeito de Pinhais, nosso município aqui da região metropolitana, um dos mais bem avaliados na época. Seja bem-vindo aqui à Rádio Banda B, Luizão. Obrigado, Elisângela. É sempre um prazer estar aqui com vocês, com você, com Giovanni, aqui na Rádio Banda B, podendo passar aí as informações de como vai indo o nosso trabalho e quais as perspectivas que a gente tem aí para o nosso Brasil, para o nosso Paraná e aqui para a nossa região metropolitana também. Nós já conversamos algumas vezes, né? O senhor já esteve aqui conosco na Rádio Banda B, já pudemos trazer aí também, falar um pouco sobre a importância dessa representatividade mesmo da região metropolitana lá em Brasília, principalmente diante da sua candidatura, depois, né, da sua eleição, agora o senhor como deputado federal. E nesses meses, como que a gente consegue já avaliar os principais fatores que têm avançado na região metropolitana em Brasília? Olha, eu tenho acompanhado aí os problemas relacionados aos municípios, inclusive eu faço parte da Comissão de Desenvolvimento Urbano em Brasília, onde a gente discute prioritariamente as questões municipais. E tenho visitado vários municípios, aqui em Curitiba também, diversos bairros, conversando com as pessoas, vendo a realidade e procurando trazer soluções, né? Procurando trazer soluções de Brasília, porque o deputado federal, ele representa uma região e ele tem que estar a todo momento levando as demandas, os problemas, tentando trazer soluções. Essa é a função do deputado federal, além, claro, de votar as leis, de discutir as leis e projetos que tenham impacto para o Brasil todo, né? Então eu tenho acompanhado a situação dos municípios, né? Um momento difícil, um momento de crise nacional, onde que os municípios estão tendo pouco apoio do governo federal. Aliás, algumas medidas, inclusive, trouxeram prejuízo para os municípios, como, por exemplo, o programa Mais Médicos, que era um programa que supria aí uma demanda da população, e de uma hora para outra o governo suspendeu, quer dizer, não está renovando mais os médicos do programa, né? Nós tínhamos uma grande quantidade de médicos cubanos que nos auxiliavam, supriam essa deficiência que nós temos, principalmente nos municípios da região metropolitana. Então eu tenho acompanhado e tenho procurado discutir soluções lá em Brasília em apoio aos municípios. E o senhor tem um discurso, Luizão, de que o município ele precisa cada vez mais ter autonomia, né? O senhor tem trabalhado nessa forma para que realmente o município, o prefeito, que é um gestor principal, tem uma fala que o senhor diz muito, quando falta segurança, quando falta os principais requisitos, é o prefeito o principal gestor, né? Como é trabalhar essa independência dos municípios em Brasília? Exatamente, e mais apoio aos municípios significa também mais recursos para os municípios, porque hoje grande parte dos recursos, dos impostos, estão concentrados no governo federal. Daí uma outra parte no governo estadual e os municípios onde acontecem as coisas, onde os problemas têm que ser resolvidos, muitas vezes fica com recursos que não são suficientes para fazer frente à grande necessidade da população. Então, de fato, o trabalho lá, e temos um grupo grande lá de deputados que tem essa preocupação, deputados que já foram prefeitos, assim como eu, porque eu, quando fui prefeito de Pinhais, eu também pude acompanhar a situação dos demais municípios da região metropolitana, porque fui também presidente da Associação dos Municípios, né, de Curitiba, da SOMEC, de Curitiba e região metropolitana. Então eu pude acompanhar a situação de municípios grandes, como Curitiba, São José dos Pinhais, Colombo, assim como municípios pequenos, como lá da região sul, Mandirituba, Quitandinha, Piém, aqui do Vale do Ribeira, onde temos grandes dificuldades, né? Então, de fato, é um desafio e nós estamos trabalhando em Brasília para que o governo federal realmente tenha algum projeto, né, que venha de encontro a essas necessidades de os municípios terem mais condições de poder atender melhor a sua comunidade. Luizão, recentemente tivemos destaque por um tema muito importante trazido pelo senhor com relação à reciclagem. Eu quero saber por que isso está tão em voga ultimamente, né? Essa questão de reciclagem, essa questão de meio ambiente, sustentabilidade. O que o levou a trazer essa discussão? A situação do lixo e da reciclagem é uma situação que o Brasil está longe
muito longe em relação aos países mais desenvolvidos, como os países europeus. E nós temos que trabalhar duas questões em relação a isso. Uma é a educação, né? Quem pensa no futuro das crianças, das nossas crianças, tem que ter a preocupação com o nosso planeta, com o meio ambiente. O que significa isso? Nós estamos acumulando lixo, nós estamos enterrando lixo, coisas... Por que a gente fala de reciclagem? Porque grande parte desse lixo poderia ser reaproveitado novamente, né? Isso trazendo economia e trazendo preservação do meio ambiente. Veja quantas toneladas de lixo se coleta todos os dias nas ruas das nossas cidades. E esse lixo vai para onde? Vai sendo enterrado. Nós estamos criando montanhas de lixo, contaminando o nosso meio ambiente, né? E por outro lado, nós não estamos tendo muitos incentivos para a reciclagem. Uma é a educação e outra tem que ter uma vantagem econômica. Eu, por exemplo, apresentei um projeto lá em Brasília, fui relator de um projeto, esse que nós fizemos audiência pública aqui, onde que cria-se um incentivo para que as empresas possam reaproveitar os materiais. Eu estou apresentando um projeto para que não seja tributado novamente os produtos feitos de material reciclável. Hoje você vai comprar um papel na papelaria e o papel reciclável ele custa mais caro do que o papel branco. Por que isso? Porque a reciclagem ela dá mais trabalho. E o papel branco já foi tributado uma vez. Daí ele vai para o lixo. Vai lá o coletor, coleta ele e o empresário reaproveita esse papel. E ele é tributado novamente. Então o projeto meu visa retirar essa segunda tributação. Porque nós temos que ter... A Europa, os países europeus, eles ganham dinheiro com a reciclagem. Movimentam grandes quantidades de recursos à reciclagem, porque lá eles reciclam de 30% a 50% do lixo. E nós no Brasil reciclamos quanto? 3% a 5% no máximo. Em todo o Brasil. Em todo o Brasil. A média nossa no Brasil é em torno de 3%, 5% do que é coletado. Fora os 10% de lixo que não são coletados. Esses vai para os rios, vai para os oceanos, vai para os terrenos baldios. Do que é coletado, o que se aproveita novamente é em torno de 3% a 5%. Na Alemanha, 50% do lixo é reciclável, reaproveitado novamente. Isso gera emprego, gera renda e não maltrata tanto a natureza. E Luizão, o senhor acredita que, de certa forma, essa conscientização que tem em casa, muitas vezes a dona de casa, até o ouvinte que está nos acompanhando também por meio das redes sociais, tem essa consciência da separação. Então coloca lá o lixinho de orgânico, tem também o lixinho ali do reciclável, mas aí quando entra, por exemplo, para uma gestão municipal, para resgate disso, é que falta esse incentivo? Falta tanto a educação de separar. Eu digo para os ouvintes, que você deve ter na sua casa 2 recipientes para lixo. Isso você vai estar fazendo um grande benefício para a sociedade. Para a prefeitura que vai recolher o lixo, para os catadores que vão catar o material reciclável e para a natureza. 2 recipientes. Um para você colocar papel, plástico, garrafa PET e tal, aquilo que é seco. E o outro para resto de comida, resto de fruta, de verdura, para o verde, aquilo que é orgânico. Fazendo isso, nós estamos contribuindo enormemente para o futuro do nosso país, do nosso planeta, e para o presente, para as prefeituras que vão economizar mais recursos, porque quando você coloca isso tudo junto, não tem jeito, isso vai ser pesado, isso vai ter um custo para recolher e para transportar, e para depositar lá num terreno lá que hoje é lá em Mandirituba. O que as pessoas não entendem, talvez, Luizão, é que o lixo ele gera custos. Gera custos, Tanto é que as pessoas pagam pela coleta de lixo, Pagam pela coleta, porque isso é um custo muito alto, pagam uma taxa. Porque veja bem, nós temos que coletar isso, todo dia os caminhões estão passando. Aliás, é um serviço que funciona bem. Por exemplo, em Pinhais é um serviço que funciona de uma forma excelente, a coleta tanto do reciclável quanto do orgânico, E daí nós temos que pagar, a prefeitura cobra do morador, mas também ela tem que pagar por essa coleta. Ela tem que pagar para transportar até lá na Fazenda Rio Grande,
né? Ali encostadinho em Mandirituba. Exato. Né? E tem que pagar lá para uma empresa cuidar desse lixo lá, quer dizer, não joga na natureza, porque ela tem que colocar num aterro sanitário, tem que ter um tratamento, só que vai tudo pro lá, você tem plástico, você tem garrafa PET, você tem papel, você tem papelão, você tem tudo aquilo que vai misturado, nós estamos enterrando, e tudo aquilo que as pessoas conseguem separar em casa, nossa, é uma grande coisa para as prefeituras, para a coleta, tudo aquilo que eu falei, nós estamos contribuindo em vários segmentos em relação a isso. Deputado, outra questão muito importante, saindo do lixo, indo para o transporte coletivo, tem pedido antigo feito por morador, né? Tem também pedidos desde a época que o senhor, neste caso específico, era deputado estadual, recentemente começou a linha Centenário Pinhais, tiveram muitas, teve muito pedido, inclusive, para isso, e como parlamentar, né? O senhor aí, deputado federal, também tem todo esse know-how de prefeito, como que a gente consegue ajudar, como que o senhor consegue ajudar o sistema do transporte coletivo a melhorar para o dia a dia do usuário? A questão do transporte coletivo, eu tenho uma experiência porque eu fui prefeito e também acompanhei essa questão quando fui presidente da SOMEC. Né? Nós temos sempre o que aperfeiçoar no transporte coletivo, porque o usuário do transporte coletivo, veja, se o sistema, quanto mais facilidade quem vai usar o transporte coletivo tem, ele vai optar pelo transporte coletivo. Agora, veja, tem soluções, diversas soluções simples, e nesse ponto a Comec, né, tem tido um olhar para as necessidades da população, claro, que tem que considerar também a viabilidade das linhas. Mas, por exemplo, nós tínhamos ali uma situação há muito tempo, né, uma necessidade de uma ligação de Pinhais direto com o Centenário, porque as pessoas tinham que pegar o transporte em Pinhais, tinham que pegar o outro ali no Capão da Embuia, né, passar pelo Capão da Embuia para ir para o Centenário. Uma solução basicamente simples, né? Ainda bem que o Gilson da Comec viu que era possível resolver isso, né? E a gente resolveu. Deu uma solução ali para centenas de pessoas, né, que usam esse transporte. Agora, é claro, nós temos muito ainda que aperfeiçoar o transporte aqui em Curitiba e região metropolitana. Por exemplo, tem uma demanda aí que é antiga, que, por exemplo, nós temos que fazer a licitação das linhas metropolitanas. Hoje, todo o sistema metropolitano, ele funciona aí numa situação capenga, porque não tem uma licitação para regulamentar legalmente todo esse fluxo que hoje funciona na região metropolitana, assim como foi feito em Curitiba uma licitação, questionada, evidentemente, mas tem que ter algum movimento no sentido de também Curitiba ter uma licitação mais transparente, né, principalmente para o usuário. O usuário tem que saber que o transporte que ele está utilizando seja um transporte eficiente, na condição que ele possa pagar, né, e que ele saiba que foi feito, a concessão daquele serviço foi feita de uma forma transparente, que ele possa dizer, não, foi correto o que foi feito. Tanto Curitiba, né, fez uma licitação duvidosa, né, tanto é que tem questionamentos aí, e na metropolitana que não foi feito até agora, que a gente espera realmente que haja essa licitação aí para poder tornar o serviço mais eficiente e sempre mais econômico para quem utiliza os ônibus. Trocando em miúdos, deputado, a gente pode dizer que a região metropolitana, com o transporte coletivo, colocou uma colcha e praticamente está se remendando? Exatamente, assim? Isso vem sendo remendado há muito tempo, né? Em algum momento isso tem que ser planilhado e colocado uma licitação. Tá? Ganhe quem ganhar. É claro que as empresas que já operam hoje têm muito mais chances. Por quê? Porque já conhece todo o sistema, sabe todos os custos, né? Mas isso tem que ser, em algum momento, isso tem que ser regularizado. Isso traria algum tipo de benefício para o usuário? Eu acredito que sempre pode trazer benefício. Sempre pode trazer em termos de eficiência e barateamento do custo da passagem. Bom, neste primeiro bloco nós falamos sobre a região metropolitana, mas tem muito papo ainda. Vamos trazer aspectos sobre a capital, também Curitiba. Vamos falar, claro, sobre a reforma da Previdência também. Aqui conosco no Jornal Metropolitano, neste fim de semana, Luizão Goulart, do PRB, ele que é deputado federal, também ex-prefeito de Pinhais, um dos mais votados da região metropolitana de todo o Brasil à época. Então, daqui a pouco, Banda B, a Rádio do Coração.